Episódio de hoje, a redação do Enem. Seja bem-vindo ao nosso passeio pela redação do Enem. O primeiro aspecto é nós sabermos o que o Enem não é. A redação do Enem, ela não é uma prova de conhecimento. Se, por exemplo, cair lá sobre a reprodução da baleia-orca, a reprodução da baleia-orca, não entre em pânico, porque o Enem não quer saber, ou a redação do Enem não quer saber o que significa a reprodução da baleia-orca. O que o Enem quer saber é se você tem capacidade de fazer uma redação que seja adequada ao tema, que você tenha uma redação que tenha uma estrutura argumentativa, que tenha uma correção gramatical e ortográfica. Você vai receber a prova do Enem, daí você abre na parte da redação e você vai verificar que você encontra, primeiro, as orientações gerais de como executar a prova. Segundo, você vai encontrar os textos motivadores. Terceiro, você vai encontrar a questão que você tem que trabalhar. Essa questão que você tem que trabalhar, se você não souber nada sobre o tema, lembre-se que você tem os textos motivadores. Os textos motivadores vão te trazer informações. Se por acaso, como em 2017, você não souber nada sobre a formação dos deficientes auditivos, aí o que você faz? Utiliza a informação que está ali. Ela é suficiente. Utilize essa informação. Não se desespere. Veja qual informação você tem para trazer ao seu texto. O Enem ele tem a seguinte característica. Primeiro, normalmente ele trata temas polêmicos. Os temas são polêmicos não pelo fato de que quem elabora a prova quer causar polêmica, mas sim, por quanto mais polêmico for o tema, mais o candidato poderá expressar a sua opinião. Então, atento, é uma polêmica que você vai entrar. Normalmente, o Enem pede uma solução para um problema. Então, você vai ter que pensar, ao redigir a sua redação, qual é a solução que você vai dar. O texto, normalmente, é um texto argumentativo dissertativo. Então, é uma dissertação que busca argumentação. E ele deve ter entre 8 a 30 linhas. Muitas vezes, o estudante, ele pega a caneta e já quer fazer a redação da sua prova. Ele quer já elaborar o texto. Aí, ele se sente como se estivesse numa carroça sem cavalo. Por que ele está numa carroça sem cavalo? Porque os cavalos da redação são reflexões e leituras. Então, você tem que, antes de começar a redação, pensar a sua redação. Por isso, você deverá estruturá-la. Ao preparar a prova, você deve começar pensando: qual é o tema dessa prova? Qual é a questão? O que ele quer que eu busque como solução? Lembra que lá no início eu disse que você tem que ter adequação da redação ao tema? Se estivermos pedindo que você fale sobre carnaval e você falar sobre futebol, a nota será 0, por melhor que seja a redação sobre futebol. Mas às vezes, o tema, a gente pensa que compreendeu o tema, mas não compreendeu exatamente. Por exemplo, em 2016, pediu-se soluções para combater a intolerância religiosa. Então, você tinha que buscar uma solução para combater a intolerância. Se você simplesmente fizesse uma redação sobre intolerância religiosa, a sua nota já seria muito menor. Provavelmente não seria 0, mas seria muito menor, porque o tema não é combater. O tema não é sobre a intolerância, mas sim combater a intolerância religiosa. Identificou o tema? Comece a pensar qual é a solução que você vai dar para resolver o problema proposto. Para combater a intolerância religiosa, qual é a solução? Pense isso em 2 ou 3 linhas, não mais do que isso, e coloque no seu rascunho. Depois, em forma de tópicos,
vá pensando argumentos que você pode utilizar para defender a sua ideia. Normalmente, na redação do Enem, você vai pensar argumentos dizendo assim sobre as facilidades e dificuldades em resolver o problema. Então, atue nisso. Esta fase da preparação ela é muito importante porque também nós temos uma diferença entre a formalidade da redação e a sua criação, a sua proposta de solução. Normalmente, a criação é como a chuva. Ela chove onde quer. Então, se você estiver muito preocupado já de imediato de colocar a sua solução numa forma, você não vai ter uma boa redação. Feito isso, você passa para o segundo momento. Qual é esse segundo momento? É você colocar dentro da calha, ou dentro da forma da redação, as suas ideias, a chuva que você deixou cair. A redação do Enem, ela é uma redação como qualquer redação. Então, ela tem 3 momentos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai dizer qual que é o tema, o problema que você está tratando, qual é a importância desse tema. Como você tem apenas 30 linhas para responder, você deverá colocar a sua introdução em um parágrafo que deve ter entre 2 a 5 linhas. Quem sabe o ideal seja 3. O seu desenvolvimento do texto, que vai ser a maior parte, você vai ter de 20 a 25 linhas. Nele, você vai dizer as dificuldades e facilidades de resolver o problema, porque aquilo é um problema. Então, aí você vai estar argumentando. A sua conclusão, você vai ter entre 2 a 5 linhas, será onde você vai apresentar a solução para o problema e você vai explicitar a sua posição. Aí ela vai ter também entre 2 a 5 linhas, sendo o ideal em torno de 4. Qual linguagem vamos usar na redação? Vou usar uma linguagem super rebuscada? Não. Aí você terá chance de cair em erro e fazer uma redação muito ruim. Use a sua linguagem. Use as palavras que você está acostumado. Use os conceitos que você está acostumado a usar. É claro que quanto mais você ler na sua fase de preparação, você terá um melhor vocabulário. Mas não force. Não use uma palavra só porque ela é bonita. Use as tuas palavras. Mas é importante você ter consciência de que existe uma diferença entre a linguagem oral e a escrita. Normalmente, na linguagem oral, a gente fala diferente do que a gente escreve. Por exemplo, dificilmente nós utilizamos o verbo estar na oral. Nós sempre utilizamos o verbo estar. Fulano está comendo. Fulano teve. Nós cortamos o esse. Então, tome esse cuidado. Um outro cuidado que também se deve ter é que na linguagem oral nós usamos muito a partícula e. Eu estava caminhando e fui passear. E estava chovendo. E assim a gente usa o e, muito e. Então sempre quando for usar o e, pense se ele é necessário. Tome cuidado com isso. Use a linguagem impessoal. Por exemplo, normalmente nós dizemos assim: eu quando ando na chuva, eu posso me molhar. Seria melhor dizer: quando se anda na chuva, é possível molhar-se. Então use a terceira pessoa do singular. Quando nós estamos nos preparando para a redação do Enem, nós devemos fazer muitas redações. Quanto mais redação você fizer, melhor é. E dê para as pessoas lerem, para os seus professores, para um tio que tenha um pouquinho mais de experiência. Dê a redação para as pessoas lerem. Na fase de preparação, de estudo, lembre-se que nós temos 2 fases da redação. A preparação e temos a redação propriamente dita. Faça cada uma delas separadamente, no início. E mostre para alguém. Eu identifiquei o tema certo da redação?
Meus argumentos estão bem articulados? É uma boa solução? Depois, você faz, que se viu que isso está bom, você faz a sua redação. Quando você estiver mais próximo do Enem, aí você faça a redação como um todo. Faça a fase de preparação e a redação sequencialmente. Identifique a questão, veja a sua solução, veja os argumentos e elabore a redação. Gaste aí em torno de 40 minutos. É bom, durante o período de preparação, você buscar na internet as redações nota 1000 no Enem. É muito fácil encontrar na internet, porque aí você vai perceber bons modelos de redação. Mas tome um cuidado, que algumas pessoas que tiram nota 1000 são pessoas mais velhas, elas são mais experientes, então às vezes elas usam um vocabulário um pouco mais rebuscado, às vezes citam autores, né? Por exemplo, Foucault diz. Não, cuidado com essas redações. Leia, mas tome cuidado. Existem redações nota 1000 de adolescentes, como você. Sabe escrever bem, mas não tem uma cultura tão vasta. Esta redação desses adolescentes são bons modelos para você ver como redigir uma boa redação. Terminando o nosso passeio pela redação do Enem, voltemos à nossa questão inicial. Como fazer uma boa prova? Uma boa prova se faz com planejamento. Você deve, inicialmente, pensar o que está sendo pedido, o que você vai escrever e somente depois fazer a sua redação. E seguir mais ou menos aquele modelo que nós apresentamos. Então, planeje, pense antes de fazer a redação. E, acima de tudo, confie em você. Você é capaz de fazer uma boa redação. Vá lá. Estou torcendo por você. E nos nossos passeios por aí, não esqueça de contar como que foi a sua prova. Um abraço.